Da gestão de pessoas aos recursos humanos. PSCast. Olá pessoal, a gente está em mais um PSCast da gestão de pessoas ao RH e o nosso convidado de hoje é o João, vice-diretor da empresa Bravir. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, desde o início, as suas adaptações dentro do RH, a sua trajetória lá dentro. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. João, conta um pouquinho pra gente da sua construção profissional, né? Alguns eventos que foram importantes para você chegar onde você chegou hoje, a sua construção no começo da sua vida adulta. Conta pra gente quem que é o João. Primeiro, prazer enorme estar fazendo parte. Agradeço muito pelo convite. A Paola e depois a empresa Paula Salgado foram muito importantes na minha trajetória, foi minha mentora lá atrás e tudo, então para mim estar aqui hoje é um prazer enorme. Nossa, já começou com a pergunta mais difícil, né? Mas vamos lá. O João é um menino de 29 anos ainda. Eu sou libriano, nato, sou, portanto, como consequência, eu sou uma pessoa otimista, conciliador, equilibrado, generalista, indeciso, desorganizado. Mas eu, como trajetória profissional, eu considero que eu comecei lá atrás, quando eu tinha 18 anos, bem em cima da hora, eu decidi fazer economia. Primeiro porque eu gostava muito de matemática e também por influência do meu avô, e decidi fazer economia numa época que eu aprendi sobre mercado financeiro e tudo mais, e passei na UFMG e comecei a fazer o curso e descobri que não tinha nada a ver com o que eu achava, né? E aí fiquei bem perdido assim, profissionalmente, até 2016, né? Economia é um curso legal, em alguns sentidos, né? Eu acho que é um curso que abre muita mente, é um curso que faz a gente ser um resolvedor de problemas diferente assim, de outras formações, né? A gente gosta de analisar estatística aplicada a questões humanas e sociais, né? Então isso coloca a gente num patamar legal de tomador de decisão, né? A gente tem essa visão bem analítica sobre o que influencia o que e tudo, então essa foi uma parte muito legal assim, da minha construção enquanto profissional. Eu tive uma experiência muito boa também na UFMG, por ter saído um pouco da minha bolha, né? Assim, de morar aqui, né, na região centro-sul de BH e ficar muito nessa bolha, e aí lá a gente acaba, né, abrindo a cabeça, conhecendo gente nova, gente diferente. Mas, por outro lado, a economia também, eu sinto que o curso ele teve pouca assim, utilização prática para mim, assim, das matérias que eu aprendi. Acho que existe um descolamento assim, entre o que era aprendido ali na aula e o que, de fato, acontecia na vida real. Até por isso também, não só por isso, mas eu patinei muito assim, nesse início. Mas assim, considero que foi talvez tenha sido o início assim, da minha vida profissional, porque foi onde eu comecei realmente a aprender e me formar. E a influência do seu avô? Pois meu avô é economista, né? Da UFMG. Meu avô, como meu um segundo pai assim, na minha criação, né? Foi quem me ensinou matemática e tudo. Uhum. Então, eu acho que existiu ali uma certa influência dele nessa escolha. E aí, uma coisa bem legal assim, desse meu início de trajetória e da UFMG também foi o CJ, que é a UFMG Consultoria Júnior. Uhum. É uma empresa júnior do prédio da FACE, da UFMG, que é Administração, Economia, Contábeis, Contadoria. E a UCJ foi o meu primeiro
contato assim, com o mundo corporativo, vamos dizer. Por mais que fosse dentro da faculdade, fosse alunos de universidade, ali eu tive contato com gestão, né? Como consultor júnior, o projeto, as coisas que a gente entrega, não tem aquele valor todo. A gente é muito jovem para dar pitaco no negócio dos outros. Uhum. Mas, por outro lado, é uma empresa que, em termos de gestão, funciona muito bem, né? Tem processos de gestão muito legais, né? A gente tem ascensão de carreira muito rápida, assume responsabilidades e tudo mais. Então, aquilo ali, para mim, serviu como uma primeira grande experiência assim, no mundo corporativo. Tá. E aí você trouxe um pouquinho pra gente do que você gostou, do que você não gostou na economia. E a experiência aí com o trabalho pré-Bravir. Conta pra gente um pouquinho, né? Que você iniciou lá, você já falou um pouco do CJ e tal. Mas e lá na CEMIG? Pois é, aí depois que eu terminei minha trajetória na CJ, eu fui trabalhar na CEMIG. E a CEMIG, para mim, foi ótimo para fechar portas, né? Foi um lugar que eu entrei, né? Tive contato com uma cultura que tem muito de uma cultura do setor público ali dentro, muita burocracia e tudo. Então foi um lugar que eu vi que ali não era muito minha pegada, assim. Fiquei pouco tempo, aprendi um pouco sobre processos, mas acho que o fator mais importante desse meu percurso lá foi fechar uma porta mesmo, falar, isso aqui, vou ter que encontrar outra coisa. Uhum. E assim, né, eu sei que você veio de uma empresa familiar, a Bravir é uma empresa familiar, né, e a sucessão, consequentemente, talvez pesasse para você em algum momento. Era algo que você pensava? Não. Na verdade, até os meus 22 anos, né, 2016, quando eu voltei do intercâmbio, né, era um momento que eu estava absolutamente perdido, assim, não sabia o que eu queria fazer. Na verdade, eu tinha uma coisa que eu sabia que eu queria fazer, que era trabalhar no Galo. No Galo? No Galo. Sempre quis trabalhar no Galo. Era a única coisa que eu falava assim, pô, isso aqui é uma coisa que eu vou me sentir realizado. Mas também nunca me mexi a respeito e tudo, pensava em abrir meus negócios, mas até esse momento nunca tinha nem passado pela minha cabeça, assim, de fato, essa coisa de assumir, né, a liderança dessa empresa familiar, né, que foi fundada pelo meu avô em 74 e que meu pai era diretor desde 93. E aí eu entrei, só que quando eu voltei de intercâmbio, eu não tava trabalhando, ainda estava patinando ali na faculdade, e aí eu decidi testar, né, fazer, na verdade, um projeto na Bravir. Eu entrei para fazer um projeto. O projeto seria de remuneração variável. Como eu tinha vivido lá na UCJ, né, esse universo de indicadores de gestão e tudo, eu estava muito com isso na cabeça, assim. E aí eu queria... tivemos essa ideia, em conversa com meu pai, de tentar aplicar isso para dentro da Bravir, sem conhecer nada, sem saber absolutamente nada sobre a empresa. E aí a gente... e na época também eu comecei a fazer coaching com um profissional chamado Ricardo Castanheira, que foi, né, alguém muito importante, assim, olhando para trás, porque ele talvez tenha identificado ali que existia, no fundo, essa possibilidade de eu, né, assumir isso no futuro e tudo. Então ele me apoiou muito nessa ideia, me ajudou, e eu entrei na Bravir para fazer esse projeto em 2016, ainda com uma cabeça muito imatura, assim, para trabalho, sabe? Acho que eu tinha outras prioridades na minha vida ainda. Tardiamente, né? Porque eu já tinha 22 anos, já estava na hora de botar o pé no chão, mas eu ainda estava vivendo num mundo meio acadêmico, assim, sabe? E beleza, entrei na Bravir, né? Nesse contexto de ainda um desinteresse pela empresa, né? Ou um pouco interesse pela empresa. E aí
para fazer esse projeto, eu fiz um diagnóstico, assim, fiz um rápido diagnóstico, rodei pelos setores ali da empresa. E foi aí, de fato, o momento que a minha história ali começa, né? Eu enxerguei alguns pontos muito positivos, assim, na Bravir, desde sempre. Bravir é uma empresa consolidada, né? Com processos muito organizados. Aproveita e conta pra gente o que é a Bravir. Ah, boa. A Bravir é uma indústria farmacêutica e cosmética localizada em Contagem, que tem hoje 48 anos de história. A gente atua principalmente em 2 mercados em que a gente tem relevância nacional, que é o mercado de cuidados labiais. Hoje a gente é vice-líder nacional em produtos, em quantidade de volume de produtos de cuidados labiais. Ano que vem a gente passa a nível, se Deus quiser. E o mercado de cânfora, que é uma matéria-prima milenar oriental que tem diversas funções, né? Desde cognitivas, mas principalmente produtos para dores musculares e tudo. Esses 2 mercados a gente já era, desde quando eu entrei, uma relevância nacional grande e que a gente cresceu bastante desde então. E meu avô foi diretor da Bravir até 2006, mas meu pai já estava ali na diretoria desde 93, com alguns outros irmãos, mas desde 2018 meu pai é o único diretor na operação mesmo. Então, eu sou o único da 3ª geração na Bravir. Você tem irmãos? Eu tenho irmã, tenho vários primos, mas eu fui o único que continuou lá e tudo. Então, não queria, né? Justamente não queria. Minha irmã vivia na Bravir, fazia produto desde pequeno, todo mundo achava que minha irmã ia assumir eventualmente. Minha irmã foi para um outro caminho e eu, né, nessa montanha-russa da vida, estou aqui agora. Mas, e aí quando eu entrei e fiz esse diagnóstico na Bravir, eu vi essa organização que tem muito a ver com o meu pai. Assim, meu pai é um cara muito organizado, é um cara que preza muito pelas coisas em ordem, certas e tudo. Isso é muito notório lá. Então a gente tem um padrão de qualidade muito, muito elevado, né? A gente atua no cosmético, mas a gente tem um padrão de qualidade farmacêutico, o que é raro assim, para empresas de cosméticos. Por isso a gente faz produtos de muita qualidade. A gente estava, né, nesse diagnóstico, a gente já estava dentro da maioria dos clientes farma do Brasil, então, né, atuando em todos os estados e tudo. Então eu vi esse potencial, vi muito potencial humano também, assim, muita gente boa lá. Mas, por outro lado, também identifiquei uma gestão que era pouquíssimo pautada em números, indicadores, né, que era uma coisa que para mim, era o que eu conhecia da UCJ, né? E cheguei ali e falei, reunião geral, reunião de líderes, e pouco número, né? Pouca análise e tudo. Uma hierarquia muito vertical, assim, na época, né? Poucas, centralizada, assim, poucas pessoas tomando decisões e muita gente na base que trabalhava um pouco sem saber para que caminho que estava indo e tudo. E identifiquei também muito pouca interação entre os setores, né? Então, na hora de construir porque a minha ideia era construir um programa de remuneração variável, e eu queria que essa remuneração variável dependesse de indicadores. E aí eu esbocei inicialmente um programa justamente para melhorar esse problema da pouca interação entre setores, um programa em que os indicadores que iam remunerar as pessoas fossem indicadores que tivessem a colaboração de mais de um setor. Os setores eram muito ilhas em si mesmos. Então, por exemplo, a produção preocupava-se em produzir pouco em o que estava sendo vendido. A qualidade preocupava se a qualidade estava boa, independente da empresa como um todo. Assim, era uma visão muito míope, muito fechada das coisas. Então, eu tive essa ideia de fazer esse programa que unisse
interesses, né? Programa esse que só foi se tornar realidade muito tempo depois, né? Enfim, então, para criar esses indicadores, eu selecionei algumas dessas engrenagens e tudo, e a primeira delas foi pessoas. E acho que é aí que entra meu primeiro passo, assim, nesse universo de RH e de pessoas. Eu queria e precisava criar indicadores para medir se as pessoas estavam sendo produzindo, se elas estavam felizes, se elas estavam permanecendo na empresa e tudo mais. E para isso, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa de clima. Então eu falei, então deixa eu entender sobre pessoas. Ainda totalmente, não digo que sem saber o que fazer, mas assim, sabe aquela coisa de acadêmico que lê uma teoria e fala assim, é isso aqui que eu vou colocar. E lá tinha RH, João? Não tinha. Você foi o primeiro, então, a abordar esse assunto lá dentro? Já teve RH há muitos anos atrás. Minha tia é psicóloga, sei lá, 2010, por aí, existiu um RH na Bravi, mas tinha muitos anos que não tinha. E aí, nessa pesquisa de clima, algumas coisas saltaram à vista, assim, ficaram muito claras. As pessoas falavam muito sobre falta de reconhecimento, sobre não saber como poderia crescer, não tinha perspectiva de crescimento, né? Falavam sobre pouca autonomia para desenvolver o trabalho, falavam sobre pouca interação entre setores e tudo. Isso me deu uma preocupada, assim. Falei, gente, como que uma empresa consegue estar viva há tanto tempo e tudo, se isso aqui está acontecendo? E aí, para entrar um pouco mais nesse detalhe, eu ainda rodei uma avaliação de desempenho para conversar com todo mundo, saber como é que estavam, né, as relações de lideranças, enfim, também sem saber nada, sabe? Aquela avaliação de desempenho que você achava. Inclusive, a Paola foi muito importante nesse início. Eu lembro de ir lá na sala dela, na Rua Tupis, e ela me ajudar muito tanto na avaliação de desempenho quanto na pesquisa de clima. Ela foi fundamental, assim. Ela tinha feito um trabalho de coaching com a minha tia, então ela me abraçou, assim, nesse início, me deu muitas diretrizes, foi uma grande mentora. Bom, nesse objetivo de criar o indicador para a engrenagem pessoas, para a gente medir, no meio desse caminho eu cheguei à conclusão, falei, a Bravi precisa de RH, não tem jeito. Isso aqui, preciso tentar consertar isso aqui antes de fazer qualquer coisa. E aí nesse meio, assim, eu estava lendo muita coisa sobre RH, li vários livros assim, que foram importantes para mim, para abrir o olho para a importância de ter esse olhar para as pessoas, né? E acabei me tornando esse RH da Bravi. Sem ter feito psicologia, meio sem saber exatamente o que eu estava fazendo. E você nunca quis fazer psicologia? Quis. Desde esse momento, esse negócio da psicologia ficou martelando, assim, a opção de trocar o curso e tudo, mas acabou que eu não troquei o curso, porque eu já estava mais na reta final, mas pensei vários momentos em fazer psicologia. Mas ali no Vamos que Vamos eu criei alguns rituais, processos de RH dentro da Bravi, bem incipiente ainda, né? Mas, por exemplo, alguns rituais de comunicação interna. As pessoas falavam que não ficavam sabendo das coisas que aconteciam na empresa. Todo mês a gente fazia uma reunião que tinha esse objetivo de colocar as pessoas na mesma página e também de reconhecimento. Então eu criei prêmios, diferentes prêmios. Premiava quem não chegava atrasado nenhum dia, premiava alguém que tinha feito algo diferente, premiava pequenas coisas e tudo, fazia esse processo de reconhecimento e premiações ali na reunião para as pessoas se sentirem valorizadas, sentir que tinha alguém olhando. E esse caminho foi legal também porque eu conheci primeiro as pessoas antes de entender do negócio. Já dava pitaco nos negócios, achava que eu já tinha
conhecimento de causa, assim, que eu podia falar o que estava certo e errado e tudo. Mas assim, a parte de pessoas, de olhar para isso, como não tinha ninguém, e eu fui além de eu ter conhecido essas pessoas, para as pessoas que estavam ali, eu fui alguém que elas olharam e falaram, pô, o filho do Ricardo tá querendo me ajudar, né? Tá querendo... Eu iria perguntar isso, assim, como as pessoas te enxergavam, né? Sendo filho do atual diretor da empresa, e se elas te enxergavam como um parceiro ali, alguém que veio para ajudar, ou como alguém que tá ali espionando, sabe, de certa forma? Eu acho que teve dos dois, né? Eu acho que, assim, pessoas mais velhas, mais experientes na empresa, né, que com a cabeça um pouco mais fechada, claro que elas olhavam para mim como uma pessoa que queria mudar tudo, e tipo assim, o que esse menino de 23 anos tá querendo mudar e tá achando que eu tô fazendo de errado? Então, claro que existiu isso, né? Mas ao mesmo tempo, ter me colocado nessa posição de, né, dar reconhecimento para as pessoas, olhar, perguntar para elas, tentar melhorar as coisas, né, a vida, o clima organizacional, também, por outro lado, me fez com que as pessoas olhassem para mim com esse olhar do tipo, no fundo ele tá querendo ajudar, ele pode estar perdido ali, né? Tem coisa que acho que tá querendo dar passo maior que a perna, mas ele, no fundo, ele tem boas intenções. Então isso foi muito bom, assim, né? Foi meio ao acaso, né? Não foi uma coisa planejada, mas acabou que foi uma coisa muito importante para minha entrada na empresa. É que eu entrei pela porta das pessoas. Eu acho que essa é a parte mais legal dessa história. Então fazia caixinha de sugestões, né? E escutava e trazia e conseguia convencer meu pai com o meu poder de ser o filho dele, de remunerar por metas, né? E meu pai, querendo ou não, por mais que ele fosse uma pessoa sempre muito boa, muito correta e tudo, ele tinha aquela visão do empreendedor do século passado, de que trabalho é trabalho, né? O que você tem, as pessoas estão ali para receber seu salário, né? E se elas trabalharem bem, a gente dá aumento, se for o caso e tudo. Ele não tinha essa coisa de, né? Ele não entendia tão facilmente essa lógica de olhar, cuidar, capacitar, reconhecer e esperar que o resultado venha depois, né? Então isso era uma coisa que, ao mesmo tempo, que hoje parece que até não faz tanto sentido, porque hoje ele já entendeu isso, ele comprou essa ideia lá atrás. Isso foi uma coisa que era um ponto, assim, de discussão, sabe? Eu fiz processo de acolhimento e desligamento, estudei um tanto de coisas sobre RH e tentava aplicar tudo lá. E eu amava essa história de engenharia organizacional. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Criar setor, desmembrar setor, criar um cargo, trocar uma pessoa de um cargo para o outro e tudo, né? E futuramente a gente vai fazer plano de cargos, salários e tudo mais. Então eu assumi esse papel de RH até o momento em que eu, né, fiz isso sozinho, entre aspas, até um ponto em que a gente contratou uma pessoa. Contratamos uma psicóloga, que foi a Fernanda, em 2019, início de 2019. E aí esse processo de RH na Bravir se intensificou. Veio uma pessoa, um psicólogo, alguém que entendia muito mais que eu. E ali a gente começou a fomentar mais ainda essa transformação. Bacana. Bom, então aí a gente contratou a Fernanda. E a Fernanda foi muito importante, assim, eu sempre falo que existe a Bravir pré-Fernanda e pós-Fernanda. Porque eu acho que foi com quem a gente conseguiu tangibilizar melhor, né, as ações de RH, né, e foi alguém que diferente de mim, por ser o filho do Ricardo, né, era alguém que as pessoas tinham mais liberdade para se comunicar. Né? Eu sempre tive aquela coisa das pessoas falavam algumas coisas, né? Todas essas coisas que eu citei antes, mas com ela o diálogo foi muito mais aberto. Então as pessoas ali foi implantada uma cultura de abertura de comunicação melhor.
E a gente começou uma coisa que eu sempre brincava com ela, que é o Exército da Transformação Cultural. A gente fez uma análise sobre cultura, identificou valores da empresa que a gente gostaria de perpetuar, porque eles eram fundamentais, como respeito, comprometimento, né, a qualidade dos produtos, mas a gente também ali elencou valores novos que a gente queria colocar dentro da cultura. Um senso de equipe, a coisa, né, do protagonismo, capacitação, melhoria das pessoas e tudo. Então, ela foi fundamental na hora de colocar, tangibilizar isso em projetos, processos que se tornaram realidade, estão lá até hoje. E a Bravi tinha muito problema de clima organizacional? A gente tinha, problema de clima, de tipo, ambiente hostil ou falta de respeito, tudo não. Isso sempre, o respeito sempre permeou a Bravi, mas era aquela coisa distante, assim. Então, a comunicação era um problema de clima, assim, né? A comunicação, ela era muito mais no âmbito do falar o que ia agradar a outra pessoa e menos do tipo, vamos resolver isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom. Né? Sem falar dessa parte, assim, de falta de perspectiva. Existiam muito poucos cases internos de pessoas que haviam, de fato, ascendido ali dentro, né? Os gerentes eram pessoas que já entraram ali, a maioria deles, como gerentes, né? E as pessoas que estavam nos cargos mais da base, elas dificilmente conseguiam ascender. E isso era uma coisa que, querendo ou não, isso também tem um impacto sobre o clima, né? Nesse sentido que a gente criou o nosso plano de cargos e salários, que foi também uma grande revolução, assim, eu considero, porque a gente organizou a coisa, separou em classes, cada classe com uma régua de ascensão horizontal, né? As ascensões mais curtas, mas mais frequentes, então para a pessoa realmente sentir aquele movimento ali acontecendo. E a gente começou a ter esse planejamento de planos de carreira, essas conversas do tipo, quem é essa pessoa, o que ela faz bem, aonde que ela quer chegar, onde que ela pode, como que esse caminho vai ser trilhado, né? E isso, querendo ou não, só da pessoa saber que existe esse plano de cargos e salários, isso já dá um outro... Um incentivo, com certeza. Sim. Nessa altura, assim, fazendo um paralelo com a minha vida meio fora da Bravi, mas que tem ligação, eu estava absolutamente inclinado a mudar para psicologia, mesmo no final do curso de economia, mas estava batendo na porta já o momento de fazer monografia. E aí foi um momento de uma sacada legal. Eu fiz uma monografia de economia com psicologia. Eu fiz um estudo sobre a relação entre bem-estar, felicidade e renda, consequentemente produtividade, né? Eu queria entender essa relação, né? Eu queria investigar via ferramentas da economia, se de fato, assim, a renda gera bem-estar, ou o bem-estar gera renda, ou são os dois que acontecem em paralelo. Se são os dois, qual que tem mais força? Né? E aí, dando um spoiler, né, a parte legal dessa história é o caminho do bem-estar gerando aumento de renda, de produtividade, deu mais forte do que o contrário. O que comprovava muito do que eu estava colocando ali em prática, né? Que era investir nesse clima, e nesse bem-estar, e esperar que os resultados viessem. Né? A gente, na teoria econômica, na economia, né, de uma forma geral, existe essa teoria utilitarista que fala que os agentes, eles acumulam recurso para ter um orçamento, para poder, né, alocar em diversos fatores e ter mais bem-estar. Né? As pessoas, afinal das contas, as pessoas trabalham para ganhar dinheiro e ganham dinheiro para ser felizes. Essa teoria, uma parte de uma teoria econômica. E, por outro lado,
a teoria da psicologia positiva fala, entre outras coisas, que as pessoas buscam bem-estar e as pessoas que têm mais bem-estar, elas são mais produtivas, acabam ganhando mais dinheiro, né? E isso chama muita atenção, né? Assim, eu falo que eu sou completamente apaixonada por uma pessoa que ela consegue entregar algo e ela vai receber em troca daquilo, né? E as maiores empresas hoje em dia, elas estão com essas metodologias de entregar mais para as pessoas. As startups que a gente conhece são sempre startups, empresas que entregam mais para as pessoas, mais do mesmo, sim. Sabe? E isso é importantíssimo, eu acho. Demais. E já era uma coisa que eu acreditava, via acontecendo, mas isso ainda não tinha sido tangibilizado em resultado financeiro para a empresa. Né? Essa semente de você plantar, mudar a cultura, olhar para as pessoas, ela demora um tempo. Não vai vir um resultado do dia para a noite. Né? Primeiro vem investimento de energia e financeiro. E você tem que acreditar nesse resultado. Claro que você vai corrigindo o percurso, errando, tentando de novo, mas é uma coisa que ali dentro eu já estava colocando, mas isso ainda não tinha sido de fato tangibilizado em resultado. E mas como você foi convencendo seu pai disso tudo? Porque eu fico pensando assim, né? Seu pai lá abriu as portas da empresa para você, você chegou, começou a investir em pessoas, mas ele não estava vendo, né, um rentável da coisa. Como que você foi conversando com ele? Qual que foi seu jeitinho, seu poder de persuasão? O meu maior fator foi o fato de eu ser filho dele, né? Eu acho que assim, se fosse qualquer outra pessoa fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, já tinha sido podado. Mas eu acho que, para além disso, assim, né, existiu esse tempo em que eu tive para provar, mas eu sempre tentava mostrar para ele assim, o que isso estava refletindo, mesmo que isso ainda não estivesse se transformando em resultado. E eu acho que, assim, sendo bem sincero, ser filho dele foi o maior fator. O fator mais relevante nessa história. Graças a Deus que eu tive esse tempo para mostrar o meu ponto. Né? Mas nessa época da monografia estava sendo bem legal porque eu estava estudando, de fato, assim, a ciência da coisa por trás de algo que eu já acreditava. Né? Na hora que eu debrucei sobre toda a ciência por trás da psicologia positiva, eu tive contato com algumas teorias que me impactaram muito, assim. Uma teoria que eu acho super legal é do Martin Seligman, que é um dos papas da psicologia positiva. Ele tem um livro que chama Felicidade Autêntica, né? E tem diversos artigos que ele fala sobre uma felicidade que tem 3 aspectos, assim, ele separa em 3 aspectos, né? Que o primeiro aspecto é a felicidade do prazer. Basicamente, as sensações, né? Sei lá, comer um chocolate. Entrar no mar um dia quente. Comprar um carro. São prazeres. Faz parte do que ele chama de felicidade, mas é uma coisa mais reduzida ali. Não tem tanto impacto quanto as outras 2. O segundo aspecto é que ele chama de The Good Life, né? Eu não sei se é a melhor tradução, mas fala sobre o conceito de flow. O conceito de flow é muito legal e muito aplicável. Estado de flow é um estado em que você está absolutamente imerso em algo, tão focado e tão entretido ali naquela coisa, que você perde até a noção de tempo e espaço, né? Aquele coisa quando você passa uma tarde inteira fazendo uma coisa que você gosta, que você nem percebe o tempo passando. Trabalhar com o que a gente gosta, né? Eu falo que é um eterno estado de flow. É um estado de flow. Trabalhar com o que gosta. Exato. Né? E isso tem um poder tão grande que quando você coloca pessoas para trabalhar em estados de flow, elas não estão gastando energia mental. Elas podem estar gastando energia física, mas ela não está consumindo a mente. Ela não é aquela coisa de você terminar um dia de falar, nossa, eu não aguento mais e tudo. Não, estado de flow, esse estado de imersão, ele também é como se fosse um investimento, de certa forma, para você mesmo. Né? E
E esse aspecto 2, aspecto do flow, ele é mais importante, mais relevante do que o prazer. E o terceiro, que também é muito aplicável, é pessoas que fazem coisas que elas enxergam um propósito, ou seja, elas enxergam uma razão maior do que elas próprias, ou maior do que o que ela de fato está fazendo ali, elas também são mais felizes. Esse é o aspecto que na análise dele deu mais relevante. Ou seja, quando você tem, sei lá, uma religião, dá um exemplo, né, e você está ali no dia a dia, né, praticando rituais religiosos, não é pelo ritual, é por uma coisa maior, né, uma coisa maior que a nossa existência. Quando você está trabalhando por um propósito, esse próprio caminho e essa própria razão de ser, ela tem uma força muito grande para a felicidade das pessoas. Então, esses dois aspectos do flow e do propósito foram coisas que eu, quando estava fazendo esse estudo, eu falei, cara, eu preciso colocar isso dentro da Bravir. Né? Então, nesse caso do flow, é sempre essa tentativa de identificar virtudes das pessoas e tentar colocar elas em trabalhos que elas fiquem mais tempo possível nesse estado de flow. Porque isso tem um poder assim, para a organização. E nessa coisa do propósito, fazer as pessoas enxergarem esse propósito. Né? De fato, elas entenderem que a Bravir não é só uma empresa, né? A Bravir é algo maior assim, que uma empresa. Né? A Bravir tem uma história, a Bravir impacta a vida das pessoas. Né? Então, a gente fez muito trabalho assim, de endomarketing, né? Trabalho de conexão das pessoas com as empresas, com a empresa. A gente faz esse ano, por exemplo, Dia dos Pais. Os pais foram convidados aí na Bravir. Né? Dia das Crianças, os filhos foram convidados. Isso não é só uma ação ali para bem-estar, isso conecta as coisas. É um fortalecimento, né? Da marca, né? Assim, você está criando uma marca nas pessoas. Sim. E aí, esse estudo, essa monografia, todo esse estudo sobre psicologia positiva foi muito importante para eu conseguir identificar coisas legais para levar ali para dentro da Bravir. Né? Um exemplo disso, prático, que eu considero um case legal do nosso RH, é o Casim. Casim, primeiro Casim é o apelido do meu avô. Mas Casim é a moeda institucional que a gente criou ali dentro. Né? A gente tinha muitas premiações, né? Algumas em dinheiro, outras em viagem, outras em, sei lá, spa. A gente já fez todos os tipos. E a gente esbarrava, primeiro, dinheiro. A gente não queria dar dinheiro. Dinheiro. Acho que dinheiro é o salário, a PL e tudo, mas prêmios individuais a gente ficava meio assim de dar dinheiro. Mas os prêmios que não eram dinheiros, nem sempre as pessoas queriam. Então a gente vivia nesse contexto de tentar achar uma solução, e aí a minha irmã, que não, né, seguiu um caminho diferente, mas passou um tempo na Bravir, deu uma ideia de criar uma moeda institucional. A gente falou, boa, gostamos. E aí, essa moeda institucional, as pessoas recebem, né, quando elas são promovidas, quando elas ganham algum tipo de prêmio, os líderes distribuem, né, da forma como eles quiserem e tudo mais, e elas podem gastar, né, trocar por alguns tipos de premiação. Esses prêmios que a gente escolheu são absolutamente ligados a esses fatores que eu falei, né, do propósito, da conexão da pessoa com a empresa e desses valores novos que a gente queria implantar, como a capacitação e tudo. Então, as pessoas podem trocar os casinhos que elas têm, ou por prêmios que diz respeito a crescimento profissional, capacitação, então curso, livro, prêmios que geram saúde e bem-estar, né? Como a gente é uma empresa que vende produtos de saúde e bem-estar, a gente precisa levar isso para dentro. Então, de Gympass, né, a gente vai colocar agora nutricionista, avaliação física, ou são prêmios que conectam a empresa, então, produtos da empresa,
itens da empresa, né? Camisa, boné, o mercazinho que a gente chama lá, tem vários produtos que as pessoas trocam. Ou momentos de bem-estar, né? Viagem, kit churrasco para as pessoas celebrarem. Então, a gente, no final das contas, isso tem um poder enorme, assim, as pessoas ficam loucas com o casinho. E como elas ganham? Pois é, quando elas são promovidas, quando elas fazem aniversário, quando elas ganham algum tipo de prêmio, né, em casos específicos, os líderes têm uma cota trimestral para distribuir. Ah, entendi. Fica, então, muito por conta dos líderes. Muito assim. por conta dos líderes. Entendi. E as pessoas trocam por coisas que estão ligadas com os nossos valores. Né? Então, isso foi um case legal, assim, uma forma que a gente tangibilizou muito. E, assim, eu considero que, ao longo desse tempo, a gente conseguiu promover mudanças culturais muito legais na Bravir, né? A gente está longe do ideal, absolutamente longe, graças a Deus, mas valorização, as pessoas hoje, eu acho que elas se sentem valorizadas, reconhecidas, né? A gente, seja via casinho, seja via cursos, sobre PL, promoções do plano de cargos e salários, né? A gente tem relações bem humanizadas, assim. Quando a gente pergunta para as pessoas qual que é o grande valor da Bravir que elas enxergam, elas sempre falam sobre Bravir me trata como um humano, como um ser humano. Isso também eu considero uma grande conquista. E hoje a Bravir, ela tem... Os valores da empresa são voltados para valores humanos, acredito eu. Sim. Isso que eu falei, a gente selecionou aqueles valores que a gente queria, que já existiam, que a gente queria que perpetuasse, e também colocou na parede e fomenta valores, né, com esse viés mais humano. Valores de bem-estar, valores de capacitação e crescimento, de espírito de equipe. E a gente, nessa parte de capacitação e crescimento, né, mais de 20 pessoas da empresa, esse ano, fizeram cursos financiados pela Bravir, direta ou indiretamente, ou casinha, ou financiamento direto mesmo. Gente que nunca tinha feito uma pós, tá fazendo, pessoas que... Enfim, isso também é uma coisa bem legal que a gente faz. A gente agora tem vários cases assim, de gente que ascendeu ali dentro, né? E a força desses cases é enorme. Porque se você, do lado de você, tem alguém que começou ali como estagiário e hoje é coordenador, isso te motiva, né? Isso tem uma força para você. A gente conseguiu horizontalizar a empresa, assim, essa estrutura vertical de poucas pessoas tomando decisões. Hoje é impossível fazer uma reunião estratégica sem chamar pelo menos 15 pessoas que tomam decisões ali todo dia. A gente, inclusive, fez vários processos internos esse ano, né, dentro da Bravir, para alguns cargos. Várias pessoas ascenderam já ali dentro. E isso dá protagonismo, né, para a galera. Isso, com certeza. Em média, quantas pessoas vocês conseguiram lá fazer um case de sucesso? A gente tem... a gente tem 2 pessoas de cargos de coordenação, que são cases de internos, de gente que ascendeu ali dentro. Esse ano a gente fez 5 processos seletivos também internos, que a gente não foi... Inclusive com a Paola. A Paola fez um dia lá que a gente fez um processo para várias vagas do administrativo e abriu o processo e quase que todo mundo que se inscreveu eram pessoas auxiliares de produção. E a gente preencheu as 3 vagas, as 3 pessoas estão performando super bem, assim, deu uma grande aliviada e melhorada ali no trabalho administrativo. E a gente acabou até chamando mais uma pessoa que a gente tinha gostado para um outro cargo que nem existia. E isso é legal porque até para atração de pessoas, hoje quando a gente vai abrir nossa vaga de auxiliar de produção,
muitas pessoas chegam por meio de indicações, Sim. porque sabem, né, que ali dentro existe uma cultura de que dá para crescer. Então, muitas vezes, é muito comum a gente ter pessoas em cargos de auxiliar de produção, de gente que tem, né, intenção e potencial para crescer muito, mas que está disposta a entrar ali naquela vaga, naquele momento, porque sabe que um dia pode ascender ali dentro. Né? Espírito de equipe também é uma outra coisa que a gente... Né, esse diagnóstico que eu te falei lá atrás, de setores serem ilhas, isso melhorou bastante. Né? As pessoas estão sendo mais comunicativas um com o outro. A gente fez muito job rotation. Ótimo. Isso é uma coisa assim... Nossa, maravilhosa. Não, é inestimável o valor. Bom. Eu falo que quando eu iniciei como estagiária, né, na área da psicologia, eu fiz o job rotation no setor do RH inteiro, assim. Eu passei segurança do trabalho, DP, treinamento, e assim, pra mim, me deu uma bagagem surreal. É muito bom. Tem muito poder, assim, né, pra aproximar as coisas. Quando você sente a dor do outro setor, você para de achar que ele, às vezes, tá fazendo aquilo de má vontade, ou deixando de fazer. Exatamente. Né? E esse ano foi legal que a gente, em determinado momento, a demanda estava muito alta, a gente abriu até um freelancer da galera trabalhar na produção, na linha de produção ali. E, assim, 70% das pessoas da linha do administrativo trabalharam na linha de produção. Que legal. Isso dá né, assim, uma visão geral, né, de entender primeiro como que o produto é feito, mas também de entender ali a dor de quem está produzindo, né, e vice-versa, quem está produzindo também entender que as pessoas ali de cima estão dispostas a trabalhar na linha de produção se for necessário. Então, fortalece demais, é uma coisa que a gente quer fazer cada vez mais, assim, passar um tempo em setores diferentes e tudo. E eu acho que assim, o mais legal de toda essa transformação cultural é a transformação do clima, assim, organizacional. É um lugar legal de trabalhar, Brasil, é um lugar muito bom de trabalhar. Essa coisa da gente vender produtos de saúde, bem-estar, cuidado, e a gente querer espelhar isso para dentro, porque se as pessoas ali dentro não têm saúde, bem-estar e não são cuidadas, como que a gente pode querer que a empresa produza produtos para proporcionar isso para outras, né? Sim. E isso é muito retroalimentativo, né? Então, se você é cuidado pela empresa, você vai cuidar melhor do seu processo. E o próprio RH e essa transformação também é muito retroalimentativa. No início era muito murro, inclusive muito murro em ponta de faca, às vezes. Hoje em dia, as ações de RH elas acontecem naturalmente, né? As pessoas mesmo têm as ideias e botam as coisas para acontecer. Né? Então, vamos fazer um Outubro Rosa temático. Pode, João? Pode. Às vezes nem me perguntam mais. E faz a coisa acontecer. Então, a assim, Fernanda saiu de lá. A Fernanda saiu de lá, a gente vai contratar mais uma pessoa de RH, a gente vai abrir essa vaga com muito cuidado, porque RH é muito delicado. Provavelmente com a Paola, inclusive. Mas a gente vai contratar essa pessoa de RH. A gente tá sentindo falta, né, desse olhar mais de psicólogo mesmo, assim, alguém que... Enfim, outro dado assim, que eu acho fantástico é as pesquisas de clima que a gente fazia lá atrás, né, os resultados, né, da metodologia que a gente criou. Eu lembro que a primeira foi 62%, né, a nota 62%. A gente teve resultados de chegar na casa dos 85%. Tem algum tempo que a gente não faz, né, tem que fazer de novo. Mas eu acho que o indicador mais relevante assim, de melhoria é turnover. Porque assim, turnover, no final das contas, se você não está fazendo um bom trabalho de RH, o turnover vai aumentar. Não tem jeito, né? Ainda mais no mundo de hoje. Turnover é o espelho, né? É o espelho. Então, que é o espelho da organização, é o turnover, e ele precisa ser medido com muito cuidado. Sim, e precisa ser investigado, né? Sim, com certeza. E esse ano a gente está em turnover de 2,5%. De uma... Assim, na média de pessoas que
teve na Bravir ao longo desse ano, só 2,5% em algum momento saiu, né? E isso tem um valor também inestimável. Se você quer criar uma cultura sustentável, né, que as coisas vão acontecendo ali, essa perda de cabeças ela é fatal, né? E então esse é um dos grandes resultados assim que a gente teve esse ano. Muito bacana. Baixíssimo, assim. Legal. João, tem mais alguma coisa que a gente esqueceu? Algum outro ponto que você acha legal trazer? Um pouquinho do plano de cargos e salários, você acha que já falou tudo? Como que tá? Deixa eu pensar de coisas que a gente ainda não... Às vezes a gente esquece alguma coisa, Sim. algum evento importante. De plano de cargos e salários, é isso. Uma outra coisa interessante sobre plano de cargos e salários uma dessas pesquisas sobre felicidade, eu lembro de ver um estudo que mostrava que satisfação, nessa relação de renda e felicidade, existe um negócio chamado esteira hedônica, que é, se hoje a gente acha que na hora que a gente vai ter tal dinheiro, tal carro, a gente vai estar permanentemente com um nível muito alto de felicidade, né? E no final das contas, quando a gente conquista aquilo, passa um tempo, nosso nível de felicidade volta a um estado normal. Eu falo que eu tô passando por isso agora. Eu acabei de adquirir um carro e eu falei, gente... Aí eu comecei a pensar no tanto que ele me dá trabalho, sabe? E no tanto que ele tá gastando de gasolina e tudo que tá acontecendo, que veio com ele, assim, aí eu voltei no meu estado normal. Eu falei, é muito bom, mas veio também agregado de muitas outras coisas. Enfim, hoje eu tô no meu estado normal. Isso é normal. Isso chama, na teoria psicologia positiva, chama esteira hedônica. E... portanto, a felicidade não tem tanto a ver... Claro que tem a ver, né? Mas assim, tem menos a ver com o nível absoluto do salário e mais a ver com a progressão salarial. Tem a ver com estar constantemente tendo uma valorização salarial. Por isso, o nosso plano de cargos e salários ele foi pensado de uma forma que são reajustes menores e mais frequentes. Em vez da gente criar grandes saltos, a gente colocou saltos um pouco menores e a gente tenta trabalhar isso com uma frequência maior assim, ao longo do ano. Eu acho que isso é uma coisa interessante assim, para quem está pensando em cargos e salários. Né? No nosso caso, nossos reajustes horizontais são de 7%. Mas eu acho que é um número que funciona legal, assim. Que bom, que bom. João, se você pudesse definir a Bravir em 3 palavras. 3 palavras. Bravir é família, com os problemas de uma família também, né? Mas na concepção da família, nessa coisa de apoio mútuo, né? A extensão da casa das pessoas, um lugar onde as pessoas podem ser elas mesmas, que elas têm apoio, eu acho que a Bravir é família. A Bravir é humana, né? Nas relações e na forma como toma decisões. E a Bravir é potencial absurdo. Assim, eu acredito muito assim, no potencial. Eu acho que os grandes ativos da Bravir, que é justamente isso, as pessoas e o trato da empresa com as pessoas, são ativos muito fortes, assim, que é difícil de você, né, num valuation da vida, você não vai identificar, mas que enquanto isso estiver acontecendo, o crescimento ele se dá de alguma forma e ele é sólido, ele é sempre constante, assim. Eu acho que essas 3. 3. E a definição do João? O João é humano. O João é otimista, às vezes até demais, mas eu acho que isso, ao mesmo tempo que me causa problemas, isso também
é o motivo de muitas soluções que eu encontrei, né? Tem que ser muito otimista para você querer mudar uma cultura de uma empresa. Uhum. Porque no início é muito difícil. E o João... O João é ponderado. Eu acho que esse talvez seja uma grande virtude, assim. É importante para alguém que está assumindo esse papel, assim. Uhum. Né? Saber analisar coisas com calma, saber algumas horas de acelerar, outras de frear, horas de conciliar, horas de deixar, né, o pau quebrar. Então, eu acho que, falando das partes boas, eu acho que seriam essas. Bom, assim, pelo menos eu percebo aqui do que você foi falando, que a Bravi tem muito de você, né? Hoje a Bravi tem muito de você, até pela sucessão que você está tendo, né, nesse momento de assumir aí a direção da Bravi, ela vai ter ainda mais a cara do João, né? Por isso que eu quis, assim, colocar quem era o João e quem é a Bravi, porque eu acho que os dois se confundem o tempo inteiro já para você, né? Isso é muito bacana, porque você é uma liderança que tá ali, né? Você é um dono de negócio que tá presente. Isso é muito bom. Mas, assim, eu fiquei com dúvida, na verdade, uma curiosidade. Quais são as empresas que você sonha, assim, a nível da Bravi chegar? Quais são as empresas tops para você? Nossa Senhora. As que você se inspira. Você estuda muito, você é acadêmico. Eu gosto muito da Natura. Natura? Natura eu acho uma empresa massa, assim. Eu acho uma empresa, um posicionamento social, ambiental, legal. Uhum. Que pelo menos ao que chega até mim, consegue ter um clima organizacional legal, né? Ela tem uma personalidade forte, né? Ela é uma empresa brasileira, essencialmente brasileira. Eu acho que isso seria a Natura. A Natura? Seu top? E sobre essa coisa de a Bravi parecer, né, comigo e vice-versa, porque eu acho que também tem muito do contrário, né? Eu fui me tornando também mais parecido com a Bravi. Eu acho que não tem como ser diferente, assim. Eu acho que alguém que está nesse papel e que a empresa é muito diferente da sua própria personalidade, dos seus próprios valores, tem que repensar, porque pode funcionar no curto prazo, mas no longo vai fazer mal para uma das partes, ou mais provavelmente para as duas, né? Não existe essa coisa de você ser uma pessoa fora da empresa e uma outra totalmente diferente ali dentro. Essa máscara pesa, né? Ela cai em algum momento e acho que para a saúde da pessoa que está ali à frente e, consequentemente, da empresa, isso é insustentável. Eu acho que, se você quiser trazer, assim, acho super importante, né, o seu papel dentro da Bravir hoje, principalmente o seu papel representativo para as outras pessoas, para essa galera jovem que está chegando agora, que está aí em fase de sucessão nas empresas, às vezes de família, às vezes a pessoa não quer, né, como você não queria, e olha a sua trajetória hoje. Tem alguma coisa que você acha que é importante? Hoje, assim, o passo da sucessão que a gente se encontra o meu pai, ele está em processo de sair da operação e, né, em 2 anos, que a estimativa virar conselheiro. E aí, nesse ponto, eu assumiria como diretor. E, assim, sobre sucessão, uma coisa interessante que eu acho para fazer um bom processo sucessório, saudável, ele não pode ser só do meu pai para mim, por exemplo. Se fosse um processo sucessório só do meu pai para mim, seria inviável, porque até a Bravi cresceu ao longo desse tempo. Eu não conseguiria atuar da forma como ele atuava, tomando tantas decisões e tudo. O processo sucessório saudável, ele acontece lá na diretoria, mas ele tem que acontecer também ao longo da empresa, né? Para eu assumir uma parte, né, o que meu pai faz hoje como diretor, é importante que os líderes assumam papéis cada vez mais relevantes, cada vez mais estratégicos. Para os líderes assumirem esses papéis,
é importante que pessoas da equipe deles também assumam para abrir esse espaço para ele. Então, a sucessão ela é uma coisa que precisa estar na cadeia inteira. Senão ela fica restrita ali à diretoria e isso empaca o processo. Então, hoje eu estou nesse momento. Confesso que às vezes dá uma pesada, né? Tava conversando em off com o Pedro, falando que nessa semana especificamente deu uma pesadinha, assim, porque meu pai oficializou, né, esse cronograma de 2 anos, então acaba que muda o jeito que as pessoas olham, assim, para mim, e acaba que minha vida dá mais um passo, assim. Na prática não mudou tanto, mas na minha cabeça, minha vida ficou ainda mais séria, né, ainda mais responsabilidade, assim. Então é normal, assim, que a gente passe por esses momentos de peso, mas ao mesmo tempo é muito legal, assim, você perpetuar uma história antiga, né, e evoluir aquela história, né, eu acho muito massa quando eu penso que a Bravir, que meu avô criou, era uma empresa, tinha ali alguns valores fundamentais que permanecem até hoje, né, nesse caso, ela era uma empresa muito visionária lá atrás, meu avô era um cara visionário, né, um cara que pensava à frente do tempo. Boa parte dos produtos que hoje são os nossos produtos carro-chefe foi ele que pensou e trouxe. Depois meu pai assumiu e deu uma cara para algo que era visionário e muito comercial. Ele deu uma organizada na casa, colocou os processos para rodar, trouxe um padrão, construiu uma fábrica nova, colocou tudo em ordem, e eu peguei isso aqui, esse grande legado que já existia, e consegui adicionar um pouquinho da minha personalidade, né, essa visão para as pessoas. Então, é legal de ver esse processo, assim, é muito bonito, assim, você ver essa história construída há tanto tempo, de gente que está ali na empresa há tanto tempo e tudo. Então, faz com que essa pressão, essas coisas no final do dia valham a pena. Eu acho que muito importante também foi a trajetória que você foi construindo, né, João? Assim, você estudou para isso, né? No início você chegou lá um pouquinho à torta e à direita, mas você estudou para isso, né? Você tem um perfil muito acadêmico, assim, eu estou percebendo que você é muito voltado para estudo. Isso é bacana, porque apesar da gente não saber fazer ali a prática, você teve muita teoria e você conseguiu colocar isso depois, né? E eu acho isso muito bacana. Sim. Bom, assim, e sobre minha visão sobre negócios, empresas, no final das contas, eu acho que as empresas têm que, claro, ser direcionadas por resultados, por metas, né? Tem que colocar na ponta do lápis, tem que fazer aquilo acontecer, mas quando a empresa coloca isso acima de qualquer outra coisa, espreme, né, o clima, né, espreme ali o bem-estar das pessoas e coloca uma pressão muito grande e não olha para o ser humano e olha só para os números, isso pode até dar resultado no curto prazo. É normal que dê, na verdade. Mas eu, João, acredito que isso é um pouco insustentável, assim, no longo prazo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acredito, assim, eu acho que para qualquer pessoa que tenha um negócio. E é um investimento que demora um pouquinho a dar resultado. Mexer com cultura, mexer com qualquer coisa, mas mudança cultural significa mudança da forma como as coisas são feitas, como as decisões são tomadas. Não tem nenhuma mudança mais drástica do que essa. Então, ela vai impactar, ela vai gerar conflitos, ela vai muitas vezes fazer você achar que, putz, estava funcionando daquele jeito, por que eu estou mudando agora e tudo, mas no longo prazo, quando essa transformação está aliada, assim, a valores, né, da empresa e das pessoas que estão ali, elas compensam, é um investimento que tem um payback, assim. E os próximos passos da Bravir, quais são? Os próximos passos da Bravir, como eu te disse, é assumir a liderança do cuidado labial. Expandir, né? A gente já está pensando em obras ali na empresa, a gente está fortalecendo muito essa cultura de bem-estar,
né? Então, nós estamos com vários projetos ligados a isso. Então, casinha, a gente está criando essas trocas de prêmio que vão proporcionar isso para as pessoas, né? A gente está querendo ter um olhar cada vez mais humano. A gente está, em termos de negócio, né, mergulhado no negócio de marca própria, de farmácia, mercado farma. No Brasil, ele está havendo uma explosão de marca própria, né? Vide Mior, né, que acho que é um caso mais próximo aqui da gente. E a gente mergulhou nesse mercado, é um mercado que está sendo muito legal, rentável para a gente, mas a gente também está investindo muito nas nossas marcas, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem muito a evoluir é nosso comunicação e marketing com o consumidor final. Então é um foco grande para 2023. A gente quer crescer mais 30% ano que vem. Né? É uma meta ousada, né? A gente não vai abrir mão do clima organizacional para isso, mas a gente está com metas ousadas. Planejamento estratégico para isso, né? A gente planeja. A gente planeja. E, bom, é isso, assim, de passos para o futuro. João, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Para os jovens gestores aí, as pessoas que vão fazer essa sucessão, né, de cadeiras dentro de uma empresa. Qual que é a sua mensagem para essas pessoas? E também para o mundo dos negócios como um todo, assim. O que é o legado do João? O que o João acha que é importante que as pessoas saibam? Bom, essa coisa de dar um conselho, dar uma mensagem, ela é delicada, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu acho que eu aprendi muita coisa, eu sinto que o aprendizado, ele pressupõe a tentativa e erro, né? Eu acho que se eu soubesse, se Deus tivesse me falado tudo que eu deveria ter feito, que eu aprendi que eram coisas boas para ser feito na Bravir lá atrás, eu não teria percorrido esse caminho de crescimento. Então, assim, eu acho que uma das mensagens é ter a coragem de tentar e errar, né? Pessoas, cada um no seu cada um no seu contexto. Tem gente que vai conseguir errar mais, tem gente que vai conseguir poder errar menos, mas eu acho que essa coragem, assim, para testar, ver o que acontece e ver o caminho, na pior das hipóteses, vai te levar para um crescimento, mesmo que não se transforme em resultado. E outra coisa que eu acho sobre pessoas, né, em cenários parecidos, alguém que esteja iniciando um processo de sucessão, esse caminho do RH, né, mas não necessariamente o RH, mas esse caminho de mergulhar nas pessoas antes, e, né, conhecer essas pessoas, identificar o que motiva essas pessoas, o que está faltando para elas, né, quais são os valores dela, são convergentes aos seus, são convergentes à empresa. Isso eu acho fundamental. E, assim, identificando pessoas fazendo esse trabalho e identificando pessoas que não têm valores convergentes, por mais que doe, por mais que às vezes essas pessoas possam ter cargos de liderança ou serem excelentes tecnicamente, se existe uma divergência fundamental de valores, é necessário trocar essas pessoas. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo dessa história. Tem gente que você consegue desenvolver, trazer, tem gente que não, e que tá tudo bem. É provável que até para essa pessoa seja melhor que ela procure um outro lugar que seja mais parecido com ela. Então isso eu acho que é um conselho, assim, é uma mensagem. E as que você identificar como convergentes, traz para perto da estratégia, traz para perto do que está acontecendo, aproxima, comunica, que isso tem um fator fundamental. Assim, eu vejo que essa proximidade minha, do meu pai com a galera, né, afinal de contas, antes de diretores somos seres humanos, isso tem um valor inestimável, assim, isso é muito, muito importante para o funcionamento. E é isso. Agradecer também, legal, é muito massa, assim, esse bate-papo, como eu disse, especialmente se tratando de uma empresa, né, fundada por uma pessoa tão importante na minha trajetória, mas também com a sua presença, foi ótimo. Obrigado.
João, eu que te agradeço, assim, a gente finaliza esse bate-papo, eu acho que todo mundo que vai escutar depois, querendo trabalhar na Bravir. Podem vir, Foi viu? foi muito bom mesmo, agradeço sua presença, sua disponibilidade, foi ótimo conhecer a sua história, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, viu? Legal. Obrigada. Obrigado.